Fala aí, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai estar tentando fazer o reparo nessa RTX 3070 aqui. Quem mandou essa placa pra gente foi o Nicolas e ele disse que a placa tá com artefato. De fato, eu já testei a placa lá no computador e realmente ela tá com artefato. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí pra gente, deixar a sua inscrição e ativar o sininho no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos, beleza? E também de estar me seguindo nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Antes da gente estar iniciando os procedimentos aqui, né, abrindo a placa, enfim, eu vou colocar a placa lá no PC para estar mostrando para vocês os artefatos e vou passar no teste lá também. Vocês sabem, né, antes da gente colocar a placa no PC, a gente tem que checar aqui as linhas de alimentação externa da placa, né, as linhas de 12 volts e 3.3 volts para ver se a gente não tem nenhum curto ou uma fuga nelas, porque senão a gente pode colocar o nosso sistema em risco e até a própria placa de vídeo, né, ela pode carbonizar. Mas como eu disse para vocês, eu já testei lá, então eu já fiz todos os testes aqui de curto e fuga nas entradas, tá? Eu já sei que tá normal, mas eu vou mostrar para vocês aqui mesmo assim, fechou? A gente pega como multímetro, vou colocar aqui na escala de continuidade mesmo, até a ponta negativa aqui, na carcaça mesmo, os 3 primeiros pinos da esquerda para a direita aqui, qualquer um deles que você pegar o 12 volts, ó, tá ok. O 8º pino é o 3.3, também tá ok. E aqui em cima os 12 volts, lado oposto aqui da trava, ó, normal, normal, normal. Então, do jeito que a placa tá aqui, ela não oferece risco pra gente de ser ligada lá. Vamos lá? Lembrando que os artefatos dela só são apresentados quando ela tá com o modo de boot UEFI, lá na BIOS, na placa-mãe. Quando ela tá com o modo de boot Legacy, ela sobe vídeo normal, sem artefato nem nada. Ele só aparece quando o Windows lá carrega e o driver instala. Então aqui ela vai iniciar no modo UEFI. Vocês vão conseguir ver aqui os artefatos, ó, liguei. Olha lá, ó, tá vendo? Ela toda bagunçada. A hora que eu entro aqui na BIOS, já some. Vou resetar aqui de novo para vocês verem, ó. Esses artefatos aí, ó. Então, pessoal, eu vou passar a placa aqui no teste do METS agora. Muita gente me pergunta sobre o METS, pergunta onde baixa, como usa, enfim. O METS, pessoal, é uma ferramenta da própria NVIDIA, tá? É um software ali onde que a gente faz o teste em todos os chips de memória, né? Em todos os canais de memória ali da GPU, e a gente consegue ver se tem algum chip de memória que está com alguma falha de comunicação, enfim. Se vocês tiverem mais interesse sobre essa ferramenta, aprender como usa ela, tá? A gente tem o nosso curso de reparo em placa de vídeo, já está disponível para compra. O curso ainda não está 100% completo, não tem muitas aulas para a gente soltar ainda lá na plataforma, a gente vai ter nossa página de membros própria também, tá tudo se encaminhando para ficar tudo certinho, mas já está disponível para compra, já tem muita aula disponível, tá? E lá no curso a gente abordou tudo sobre o METS. Tá bom? Ensinou como é que mexe, a gente vai estar disponibilizando lá também para vocês. Então, se vocês têm interesse em adquirir o curso, eu vou deixar aqui na descrição todas as informações, tanto o link de compra, como o grupo lá no WhatsApp, onde que a gente está organizando todas as informações e tirando a dúvida do pessoal em relação ao curso. Então, se tem interesse, entra lá no WhatsApp, pode perguntar lá, vão estar de prontidão lá para responder vocês, fechou? Vamos lá! O METS aqui no caso, ele tá ali no pendrive que eu uso ali, eu vou colocar para dar o boot no pendrive aqui, tá? Deixar a placa subir, como vocês podem ver, ó, no modo Legacy ela não dá artefato, tá? Subiu o METS ali, ó, vamos esperar ele carregar. Aí, prontinho, pessoal, carregou. Vou jogar aqui os comandos aqui agora, vou usar a última versão aqui que tá nesse pendrive. 455.204. Eu vou jogar aqui 5 MB só, tá? De dados nos chips de memória, que é mais que o suficiente para a gente pegar esse erro aqui. E aí já está iniciando o teste, ó. Como vocês podem ver, já está pegando um monte de erro aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo também. O teste foi finalizado, como vocês podem ver aí, né? Deu falha. Eu vou puxar o relatório aqui agora. E como vocês podem ver, ó, aqui a gente tem todos os chips de memória, tá? E aqui pegou erro no canal C, chip de memória de nível lógico baixo.
C0 no caso. Vocês podem ver que a gente tem 2 do A, 2 do B, 2 do C, 2 do D. E o erro aqui, ó, C0, tá? A gente teve alguns erros de escrita aqui. Então é isso, os outros tipos de memória estão normais, aparentemente foi só nesse aqui mesmo, tá? No C0. Aqui a gente já sabe qual que é o chip de memória que a gente tem que buscar ali na placa. Eu vou dar um power off aqui agora, vou desligar o sistema. A gente abrir a placa e, galera, inicialmente eu vou fazer rebol nesse chip de memória. A gente sabe que o controlador de memória fica dentro da própria GPU. Então esse erro nesse chip de memória pode ser um problema de BGA na GPU, pode ser defeito na GPU, pode ser problema de BGA no chip de memória e também pode ser defeito no chip de memória. A gente tem que começar pelo mais fácil, né? Que é o quê? Fazer rebol no chip de memória. Pode ser que a gente tenha um eventual problema de solda BGA ali naquele chip de memória, né? A gente vai refazer a solda, soldar o chip de novo e ver se resolve. Se não resolver, daí a gente parte para a troca desse chip de memória. Depois que eu troco o chip de memória e ainda assim não resolve, aí eu tento rebol na GPU. Eu não tento rebol na GPU antes de trocar o chip de memória. Porque quando pega erro em um chip de memória só ali, como vocês viram, é mais comum de ser no chip de memória mesmo. Pode também ser na GPU. Só que geralmente quando a GPU está com problema de BGA, ela não vai dar problema só ali nas esferinhas só daquele chip de memória, né? Geralmente pega erro em mais de um chip de memória. Mas isso, pessoal, são procedimentos, tá? Cada um tem os seus aí. Tem gente que acha melhor, antes de trocar o chip de memória, fazer um rebol na GPU primeiro. Enfim, isso aí, pessoal, são procedimentos que eu sigo, que eu acho mais fácil para mim, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Pessoal, aqui a gente tem todos os 4 canais de memória. A gente sempre pega sentido anti-horário, tá? A gente pega a GPU de cabeça para cima, ó. Deixa eu dar uma limpadinha nessa pasta térmica aqui para vocês conseguirem enxergar. A escrita NVIDIA de cabeça para cima, a gente tem a setinha que fica no canto superior esquerdo, tá? Então nessa posição a gente pega do sentido anti-horário, começando do inferior direito aqui, ó. Então aqui a gente tem o canal A, tem o canal B, o canal C, o canal D, tá bom? Então aqui, ó, a gente começa com o primeiro chip do canal A, ele é o chip de nível lógico alto. Então a gente tem o A1, A0, B1, B0, C1, C0. Então é nesse chip de memória aqui que é aquele erro lá, tá? O artefato que a gente está tendo ali na tela, né, é por conta de falha de comunicação com esse chip de memória aqui, ó. Os outros estão todos ok, tá? Não pegou erro nenhum. Então a gente vai mexer só nesse chip de memória aqui, ó, C0. E inicialmente, como eu falei, né, eu vou estar fazendo um rebol nele, vou tirar ele aqui, fazer o rebalem nele, vou ressoldar ele aqui. Se resolver o problema, a placa vai para os testes, né? A gente vai montar ela todinha, limpar, montar certinho e botar no teste. Se o problema retornar, provavelmente pode ser problema de BGA na GPU, né? Bem próximo aqui, porque essas trilhas que vêm desse chip de memória aqui, né? Elas vão direto aqui nesse setorzinho aqui da GPU, mais ou menos aqui na borda mesmo. Então, quando a gente joga calor para fazer o reboque no chip de memória, a GPU acaba tomando um calorzinho de tabela aqui, né? Meio que um reflow, ela volta a funcionar. Então, geralmente, quando você faz rebol assim no chip de memória, a placa volta a funcionar, mas o defeito com poucas horas ali no teste volta, né? Ele retorna. Geralmente é problema de BGA na GPU. Daí, neste caso, se apresentar isso, aí eu vou fazer o rebol na GPU também. Agora, se eu já fizer o rebol de cara aqui no chip de memória e não resolver, continuar o mesmo artefato, aí provavelmente é defeito no chip de memória mesmo. Mas vamos seguir aqui os procedimentos e vamos ver o que vai dar. Eu vou aqui agora dar uma isoladinha aqui no chip e nos outros chips de memória, né? Porque esses componentes até então não estão com problema, eles não têm que ficar recebendo calor em excesso, beleza? A gente vai concentrar o calor só nesse chip aqui mesmo. E aqui também a gente remove esses protetores aqui, porque na hora que a gente jogar o calor aqui eles podem derreter, tá? Pronto, pessoal, já isolei aqui a GPU e os outros chips de memória. Eu vou estar colocando aqui um pouquinho de fluxo aqui em volta desse chip aqui agora, só para estar facilitando a extração dele aí, tá?
Então aqui, pessoal, ó, como eu já expliquei aqui em vídeos anteriores, né? Eu apoio a placa aqui em alguma beiradinha, eu vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar um peso em cima. Caiu o chip de memória fica exposto aqui para baixo, né? E aí eu ligo o ar aqui, ó. E aí o que acontece? Eu venho com calor aqui embaixo, vou dando uns toquinhos até eu ver o chip de memória balançar. Quando o chip de memória balançar, eu venho com o ar por cima e acabo de tirar ele, tá? Aí, pessoal, balançou. Pronto. Esperar dar uma esfriadinha aqui agora. A gente vai colocar na bancada aqui pra gente fazer a limpeza desses pads aí. Ali, para limpar a PCB, pessoal, eu vou colocar em 420 graus, tá? A temperatura máxima aqui, porque a PCB ela dissipa muito calor. Mas lá no chip de memória eu diminuo um pouco. Prontinho, galera. Um macetinho que eu dou aqui pra vocês é, antes de passar a malha, faça a limpeza. Muita gente aqui nessa hora aqui já pega a malha e já passa. Só que a placa de vídeo ao longo dos anos aí, dos meses de uso, ela vai acumulando sujeira embaixo do chip de memória, tá? Vai entrando poeira, principalmente porque o fã fica jogando vento ali, né, em cima do dissipador, vai entrando muita impureza embaixo do chip de memória, uma espécie de uma terrinha mesmo, né? E ela tá toda misturada nesse fluxo aqui. Se você passa a malha aqui agora com essas impurezas, você costuma arranhar o verniz da PCB, tá? E aí os pads costumam ficar ali muito expostos, as trilhas deles. Então, sempre antes de passar a malha, faça essa limpeza aqui, ó, tá? É até bom que vocês limpam também o fluxo velho. Aí agora vocês passam aqui um fluxo novo aqui, ó. E aí é só pegar o ferro e passar a malha aí. Ó, olha como passa bem lisinho, ó. Você não sente arranhando nem nada, ó. Ele desliza mesmo, ó. Ó. Vamos nos outros aqui em cima, ó. Olha que maravilha. É isso aí, galera. Tá prontinho. Aí agora eu vou limpar aqui de novo. E olha, pessoal, ó, como que fica, ó. Tá vendo? Bem bonitinho, ó, bem limpinho, não arranha PCB, nem nada. Os pads, todos eles perfeitinhos. Então agora vamos fazer aqui a limpeza na memória, tá? A memória, eu já diminuo um pouco a temperatura ali do ferro, tá? Vou colocar 350 graus, ó. Porque como ela tá fora aqui da PCB, ela aquece muito fácil, né? Então é até perigoso. Mesmo esquema, galera. A gente vai remover essa solda aqui. Então tá aí, ó, tá? Já tá limpinha, já limpei o fluxo, já tá prontinho aí pra gente colocar as esferas. O rebol aqui eu vou fazer ele a frio, como eu sempre faço nas memórias, né? Usando aqui o suporte que você já conhece. DDR6 é 0.4 milímetros, então a esfera aqui 0.4. Vamos lá. O segredo do rebalo em a frio, pessoal, é colocar pouco fluxo, tá? É só deixar a superfície brilhando mesmo aqui de fluxo. Porque senão na hora que vocês forem soldar, uma esfera vai acabar colando com a outra. Ela vai flutuar em cima do fluxo e vai colar uma com a outra.
Prontinho. Eu costumo colocar uma lâmpada assim, ó, contra, para eu conseguir enxergar as esferas. Eu uso aqui da própria IR6000 aqui, ó. E aí deixa o ar bem fraco. Se vocês colocarem o ar muito forte, ele vai acabar soprando as esferinhas, porque elas não estão soldadas, tá? Elas só estão apoiadas aqui em cima dos pads. Aí eu vou ir com o ar bem do alto. E aí quando eu ver ela se fundindo ali, ó lá, ó, já começou a se fundir, ó. Prontinho, tá vendo? Aí agora a gente vai dar o reflow. Daí aqui a gente lambuza de fluxo mesmo. Nessa hora aqui vocês podem colocar muito fluxo mesmo, tá? Porque agora as esferinhas já estão presas nos pads. E aí vocês têm que ficar olhando aqui no olho, viu, galera? Quando a esfera ela entra em fusão, ela dá um brilho, tá? Aí, ó, brilhou. Aí dá uma passada rápida. Beleza. Tá pronto. Esperar esfriar aqui agora. E a gente vai limpar ela aí pra gente soldar lá na placa. Então tá aí, pessoal. Já limpei a memória. Acabei de secar ela aqui. Como vocês podem ver, ó. Tá perfeitinho aí o rebalho, limpinha. Todas as esferinhas estão aí. Tá? E agora a gente vai posicionar ela aqui na placa pra gente soltar. Nesse momento aqui eu uso o fluxo original, como eu sempre já falei, né? Na hora da soldagem aqui, eu sempre uso o fluxo original. Eu espalho com o dedo mesmo, viu, pessoal? Porque eu tenho um feeling melhor aqui de como é que tá a camada. Porque ela não pode ficar nem muito grossa, mas também não pode ficar muito pouco, entendeu? Depois que a gente soldar isso aqui, a gente vai limpar esse fluxo aqui de baixo, tá? Inclusive essas técnicas aqui para fazer a limpeza do fluxo embaixo dos chips, tanto do chip de memória quanto da GPU, a gente também mostrou e explicou lá no curso. Fechou, pessoal? Vou colocar aqui agora a marquinha aqui na memória, na marquinha lá na PCB. E aí com o dedo mesmo aqui, ó, travou, tá vendo, ó? O pad ele é mais fundo, então quando todas as esferinhas ele tá alinhado nos seus pads ali, o chip de memória meio que gruda. Tá aí. Aí agora é o mesmo procedimento para soldar, galera. Vou colocar aqui apoiado. Então vamos lá, pessoal, liguei aqui. Eu coloco uma lâmpada que eu tenho na cabeça aqui, porque eu fico olhando debaixo do chip de memória, que eu consigo ver as esferas, né? Tá vendo? Elas brilham. Aí eu consigo ver a hora que elas entraram em fusão e desceu, porque aí eu tenho que vir com ar quente por cima e só finalizar, entendeu? Como agora a gente está usando esfera LEED, né, que tem chumbo, o ponto de fusão é bem mais baixo, então ela tende a soldar bem mais rápido. Pronto, desceu. Agora eu venho por cima aqui. E aí eu vou dando um toquinho bem de leve. Ah lá, viu, ó? Que ela vai pro lado e volta. Ó. Soldada, pessoal. Esperar esfriar pra gente fazer o teste lá. Então tá aí, pessoal, a placa já esfriou, tá? Eu já dei uma limpezinha aqui nas colas que as fitas deixam aqui, né? Os resíduos. Então tá limpinho, tá pronto pra gente testar lá. Mas antes, pessoal, da gente testar a placa lá no PC, é sempre bom a gente olhar o valor de resistência aqui no VRM das memórias, né? Na saída do VRM das memórias, em relação ao Terra, porque a gente não sabe se aconteceu algum problema com essa memória no procedimento de rebalho. Vai que ela não sobreviveu, ela entrou em curto, ou então às vezes até na própria soldagem aqui uma esfera colou com a outra, né? Uma positiva se juntou com uma negativa e a gente tem um curto aqui embaixo da memória. E colocando lá no PC e ligando com ela nessa suposta situação, a gente pode ter problemas, tá? Então a gente pega aqui o multímetro. Antes de tirar o chip de memória, né, antes de iniciar aqui o rebalho, eu já tinha medido a resistência na fase das memórias. Eu achei um valor baixo, não é um valor normal dessa linha nessa série de placa. Só que eu já peguei placas, inclusive eu fiz um reel lá no meu Instagram falando sobre isso, sobre a pureza do silício, etc, né? Eu já peguei placas dessa série aqui, entregando valores de resistência bem baixos, não tão baixos quanto esse, mas próximo, e que estava funcionando perfeitamente, tá?
Mas, se tiver um curto, a gente vai saber, né? Se tiver dando 0 ohms ali, a gente sabe que teve alguma coisa errada. Então, o importante não é nem vocês levarem muito em consideração o valor final de resistência que está aqui não, porque ele pode variar muito. Mas sim como estava antes e como ficou depois. Eu vou mostrar aqui para vocês, no multímetro, vou colocar na escala de resistência. E aí a gente pega aqui a saída do VRM das memórias em relação ao terra aqui. Eu vou aterrar o negativo no conector mesmo aqui no DisplayPort. A gente pega aqui na bobina no VRM das memórias. Qualquer uma delas, tá? A saída é em paralelo, não faz diferença. E pegando aqui, ó, olha o valor que a gente tem lá, pessoal. 5.2 ohms, ó. Deixa eu virar mais aqui, fica mais fácil para vocês verem, ó. Olha lá, ó. 5.2 ohms. É um valor baixo, tá? Eu estava suspeitando já disso porque eu já mostrei até em outros vídeos, né, o vídeo do hotspot, que quando você aquece a GPU, esse valor tende a diminuir. E quando você esfria, né, a GPU, no caso o controlador de memória aqui na GPU e os próprios chips de memória, né, quando você esfria o valor tende a subir. E essa variação, eu aqueci e dei uma esfriada na placa com gelo aqui em cima da GPU e a variação foi muito baixa. Não teve uma variação considerável não, tá? E aí eu peguei a câmera térmica aqui, injetei tensão e eu vou mostrar para vocês como que a câmera térmica é importante nesses diagnósticos. Mas antes disso, a gente viu aqui, não está com curto, né? Eu estou com o mesmo valor que eu tinha antes de ter feito o rebale, então vou ligar lá no PC para mostrar para vocês. Só pelo que eu vi na câmera térmica ali, pessoal, eu já sei que não vai funcionar. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Aí o chip esquentou. Olha lá, ó, os mesmos artefatos, galera. E, ó, vou dar um reset rapidão, ó. Ó, os mesmos artefatos, tá? Vou desligar a fonte aqui, que tá ficando bem quente. Eu já sabia que não ia resolver, como eu falei pra vocês. Apesar de não ter testado ainda, eu testei aqui agora junto com vocês. Foi a primeira vez que eu liguei ela depois do rebale. Mas por que eu sabia que não ia dar certo? Porque, galerinha, eu injetei tensão aqui com a fonte assimétrica. Ó, eu regulei aqui a fonte assimétrica em 1.3 volts com meio ampere só, tá? E injetando aqui tensão, vou aterrar aqui no conector mesmo aqui, ó. Ó, vou dar um on aqui. Vocês podem ver que a gente tem um consumo de 350 mA, 0.35 amperes, tá? E no dedo, a gente não sente nada, galera. Tá tudo normal. Mas olha quando a gente coloca na câmera térmica. Vou pegar a nossa câmera térmica aqui da Infrared. Inclusive, se vocês quiserem adquirir essa câmera térmica, tem um review dela no canal, tá? A Infrared mandou pra gente aí. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Um vídeo bem legal, por sinal. Vale a pena conferir lá. E aqui a gente tem uma câmera térmica que a gente conecta no nosso celular. Aqui a gente tem uma lente macro, que a gente desacopla ela aqui, é imantada. Essa lente macro aqui é pra gente conseguir ter foco de bem pertinho, né? Pra gente ter mais definição de perto. E aqui é pra gente pegar a imagem mais ampla, mais de longe. Eu vou pegar a imagem assim primeiro, deixa eu só pegar o celular aqui, ó. Vamos lá, vou colocar ela aqui. Vou abrir aqui o aplicativo dela. E como vocês podem ver, eu já estou com a imagem térmica aqui, ó. Na região aqui em volta do chip ainda está um pouquinho quente, ó, como vocês podem ver, né? Eu acabei de tirar ele do teste, que eu tenho a minha mão, tá? E eu vou ligar a fonte aqui agora, ó. E olha aonde que a gente tem a fuga, galera. Olha na imagem aqui da câmera térmica, ó. Exatamente no chip de memória que a gente fez o rebale, tá bom? Os outros chips de memória estão normais, ó. Sem problema nenhum. Tá vendo? Os outros dois em cima também. Quando eu chego mais perto aqui, eu não consigo ter definição, tá bom? Fica embaçado, ó. Porque eu tô sem a lente macro. Vou colocar a lente macro aqui para mostrar para vocês, ó. Eu vou tirar aqui a proteçãozinha dela, ó. E eu vou colocar ela lá na câmera. Agora eu consigo ter uma imagem melhor aqui de perto. Agora de longe fica embaçado, né? Mas se eu chegar pertinho aqui, ó, olha a definição que eu tenho. E aí vocês estão pensando assim, poxa, mas o chip de memória tá tão pequenininho, né? Não, galera. O chip de memória é isso aqui tudo. Aqui, ó, é esse quadrado inteirinho aqui, ó. A fuga que a gente está tendo é dentro, porque esse chip de memória ele tem dois núcleos, tá? Ele tem dois encapsulamentos lá dentro. Um encapsulamento que fica aqui do lado e a gente tem outro encapsulamento aqui em cima. E aqui, de fato, é o chip de memória, ó. Tá vendo? Esse quadrado todo aqui, ó. E a gente está tendo uma fuga nesse primeiro encapsulamento aqui, ó. Então, só com essa fuga aqui, pessoal, eu já sei
que não é um curto nas esferas. Não colou esfera uma com a outra. Por quê? Se tivesse colado esfera uma com a outra, a gente teria um curto total, não teria uma corrente sendo drenada para o aterramento, né? A gente teria um curto ali 0 ohms total mesmo, então a gente não teria aquecimento. No caso aqui, como a gente está com 5 ohms ali, não é um curto, e como a gente tem aqui uma fuga no próprio encapsulamento, né? Já é lá dentro da memória mesmo, não é problema nenhum com as esferas BGA, tá? Então a soldagem está perfeita. O problema está no chip de memória mesmo. Aí é que tá, pessoal. Como eu sempre trabalhei, né, a vida toda aí, eu nunca tive câmera térmica, eu fui ter câmera térmica agora, eu já estou acostumado a seguir esses procedimentos, né, de fazer ali o rebol no chip de memória que acusou o erro, se não resolver, trocar o chip, etc. Mas eu nem precisava de ter feito o rebol nesse chip. Se eu tivesse feito esse teste aqui de injetar tensão antes de ter tirado o chip de memória, né, quando eu vi esse valor de 5 ohms ali, né, eu tivesse injetado ali, no dedo eu não iria perceber, tá, pessoal? Ó, no dedo não muda nada, galera. No dedo é que eu não consigo sentir a diferença de um chip para o outro, tá? Mas se eu tivesse feito esse teste com a câmera térmica antes de ter feito o rebol, eu já iria saber que é o chip de memória com defeito. Daí eu já elimino todas as possibilidades que eu falei para vocês. De ser problema de BGA na GPU, ou de ser defeito mesmo na GPU, no controlador de memória, ou de ser BGA no chip de memória. Eu já iria saber que o defeito realmente estava no chip de memória e que eu teria que trocar ele mesmo, tá? Faria um trabalho só, que era remover o chip de memória e já soldar o outro com rebol no outro. No caso aqui eu vou ter que tirar esse chip de novo, né? Ou seja, eu fiz um rebol à toa, perdi tempo, né? Mas foi bom para mostrar aqui para vocês, né? Gerou conteúdo aqui para o vídeo, mas eu perdi tempo, perdi material, gastei energia elétrica à toa, né? Sendo que eu poderia ter feito um trabalho só. Eu já vim aqui com um chip de memória novo, já iria resolver esse problema e eu já iria saber que o problema não ia retornar, porque aqui eu já sei que realmente o defeito é no chip de memória, que não é problema de BGA na GPU, etc. Enfim, é isso aí, pessoal, para vocês verem a importância de um dispositivo desse aqui. Aí, estou bem pertinho aqui do chip de memória, desliguei a fonte assimétrica, ó, na hora o ponto de aquecimento some, eu vou ligar de novo, ó. O blocozinho de baixo, que é esse aqui, ó, ele começa a querer aquecer, mas o de cima que sobrepõe, olha lá, ó. Tá vendo? Mas o de baixo também está aquecendo um pouquinho. O interessante é que você consegue ver lá dentro da memória onde está o ponto de aquecimento dentro do chip de memória. Os outros chips do lado, por exemplo, ó, o outro aqui do lado, ó, esse aqui é o outro, não tem aquecimento nenhum. Então, chip de memória com defeito. A partir daqui, pessoal, já não tem mais nada o que eu fazer, tá? Infelizmente aqui, só trocando esse tipo de memória mesmo, e o problema é que eu já olhei ali e eu não tenho chip de memória dessa placa. Eu vou ter que esperar um parceiro meu mandar para mim. Então, infelizmente, eu não vou conseguir concluir esse vídeo para vocês. Esse vídeo vai ficar por aqui. Assim que o chip de memória chegar, eu vou fazer outro vídeo para vocês para concluir esse reparo aqui, tá bom? Mas aqui já não resta dúvida, o chip de memória com defeito, ele está em fuga. Vou mostrar para vocês aqui agora só a temperatura. Eu vou colocar aqui um ponto aqui, deixa eu botar a macro aqui de novo. Eu vou colocar um ponto aqui no chip de memória do lado. E vou colocar um ponto aqui no chip de memória que está aquecendo, bem lá no encapsulamento interno que está com superaquecimento lá. Deixa eu chegar mais perto. Ó, P1 e P2. P2 é o chip de memória que está em fuga, tá? Ó. Olha lá, P2 está com 35 graus e o P1 está com 31 graus e meio. Olha a diferença agora, 34 graus e meio agora P2. É uma diferençazinha aí, vamos jogar aí, 3 graus de diferença de um chip para o outro. Se eu colocar aqui o meu dedo aqui, deixa eu ver, no P1 e no P2. Olha lá, o meu dedo está 36 graus, ou seja, o meu dedo está mais quente que o chip de memória que está em fuga. Por isso que a gente não consegue perceber, galera, tá? A gente não consegue perceber no dedo, tá? A câmera térmica auxilia muito, galera, esses diagnósticos com mais precisão, porque aqui a gente já tem certeza aonde está o defeito. A gente não fica com aquelas dúvidas, né, de tipo... Ah, pode ser problema de BGA no chip de memória, mas também pode ser problema de BGA na GPU. Ah, mas também pode ser o controlador de memória da GPU que está com defeito, e aí ser um defeito na GPU mesmo. Ah, ou também pode ser defeito no chip de memória. A gente não fica com dúvidas. Com a câmera térmica ali você bateu, acabou. Você fala, ó, realmente é o chip de memória com defeito. Você já elimina todas as possibilidades, e aí você faz um procedimento só e... Isso é até bom, porque agora eu já vou adotar outros procedimentos, né? Eu sempre, antes de fazer um rebol desse aqui, eu vou estar injetando tensão ali, tá dando uma verificadinha com a câmera térmica, antes de estar fazendo qualquer procedimento que eu posso ter um direcionamento mais certeiro de onde está o problema. Mas é isso aí, pessoal. Serviu de aprendizado aí para mim
e para vocês, tá? E é assim que a gente evolui, pessoal. Com as experiências e com o tempo a gente vai adquirindo conhecimentos e aprimorando as técnicas e vai evoluindo. Então o vídeo vai ficar por aqui. Infelizmente a partir daqui eu já não consigo fazer muita coisa porque eu não vou ter esse outro chip de memória. E agora eu vou esperar chegar o outro. Assim que chegar a gente vai concluir esse reparo aqui. Eu vou estar trocando esse chip de memória aqui em vídeo com vocês e vamos fazer o teste de novo e ver se a gente consegue salvar essa criancinha aí. Fechou, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça aí de deixar o like que ajuda bastante a gente. Não se esqueça de deixar sua inscrição no canal também, ajudar a gente a bater o 100k. E não esqueça também de estar me seguindo aí nas redes sociais, fechou? Vou deixar aqui no vídeo, como eu sempre deixo, e vou deixar na descrição também. Até o próximo vídeo, galerinha. Falou, fui!